Beleza, pessoal, vamos continuar aqui então. Então a gente vai olhar um exemplo. Então imagina aqui que eu tenho agora, seguindo aquela ideia de peso e altura, agora para a gente ver um exemplo completo. Então eu tenho uma sequência aqui, eu coletei os dados de algumas pessoas e então alguém colocou numa planilha aqui peso e altura e colocou o tamanho, por exemplo, de uma camiseta. Então, dependendo do peso e da altura, a classe, né, a nossa classe, a gente costuma dizer que o nosso atributo-alvo, né, target, é o tamanho. Então, agora o tamanho aqui da camiseta é a classe. Então, dependendo da característica física da pessoa, eu tenho camisetas L, no caso aqui large, enfim, eu tenho um conjunto de dados aqui dentro. Então, eu coloquei isso num gráfico também, né, da mesma forma que a gente tinha colocado os pontinhos lá, e aqui a gente tem. Então, a gente tem os pesos das pessoas aqui embaixo, e tem então, e aí o que vai acontecer? A gente tem pesos e tem alturas. Então, no lugar de pontinhos, eu coloquei letras aqui só para facilitar o visual. A gente está vendo o quê? Que determinadas características de peso e altura, o tamanho da camiseta é M, médio, por exemplo. E à medida que vai avançando aqui, né, altura, peso, enfim, eu tenho os large. Então, eu tenho duas classes. Então, imagina agora que eu vou querer fazer o seguinte, isso aqui já está classificado, eu já sei. Imagina agora que chega uma pessoa aqui que tenha, sei lá, 63 quilos, né? Aqui, 63, por exemplo, né? E tenha, por exemplo, 1,69 m, não sei. Ela vai dar mais ou menos aqui no meu. Você vai falar, ah, legal, visual já sei, porque nesse ponto aqui onde eu estou agora, seria o quê? Estaria muito mais próximo aqui dos L's. Então, esse cara aqui, a classe dele, o tamanho da camiseta seria L. Agora, imagina que eu tivesse um ponto mais ou menos aqui no meio, né? Nesse ponto onde eu estou com o mouse aqui. Aí eu tenho que calcular a distância para ver quem é. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que vai acontecer? Essa é a ideia. Então, M e L, eu vou colocar um ponto, por exemplo, aqui, amarelinho no meio aqui, que tem um determinado peso e altura, e preciso calcular as distâncias para ver qual é a classe que o algoritmo vai atribuir. Então, uma nova cliente chegou na loja, ela tem 1,61 e 61 quilos. Notem que eu não tenho ninguém com essa característica exatamente, ou seja, 1,61 e 61 quilos. Então, não é uma comparação do tipo, se a altura é igual a tal, ou maior é igual, não é isso que a gente está fazendo, a gente está calculando a distância. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular a distância entre um novo caso, quem é um novo caso? 1,61 e 61, 1,61 de altura e 61 quilos, e cada um dos exemplos do conjunto. Quem são os meus exemplos do conjunto? Então, aqui, ó. Então, olha aqui embaixo na última linha, eu tenho 1,61, 61. Eu estou esperando para saber qual é a classe. Ou seja, o que eu vou colocar aqui? Um L ou um M? Eu não sei, eu preciso deixar o algoritmo achar isso para mim. O exemplo com a menor distância, ou seja, que significa aquele que tiver a menor distância, ou aqueles que tiverem a menor distância, são mais parecidos. Nós vamos considerar um K igual a 5. Isso significa dizer que nós vamos recuperar os 5 mais parecidos, ou os 5 mais próximos dessa característica de 1,61 e 61 quilos. E aí, por exemplo, aplicamos aquela fórmula da distância euclidiana, né? E essa coluna aqui, ó, essa quarta coluna aqui é o resultado da aplicação da fórmula da distância. Então, se você olhar aqui, eu tenho todas as distâncias. Se eu verificar nesse caso aqui, a menor distância ela está destacada, que é 1,4. Essa é a menor distância, ou seja, quando o algoritmo encontra a menor distância, ele diz essa é a pessoa com a característica mais próxima ou mais similar do novo dado. E se eu for olhar, faz sentido, olha lá, 1,60 e 60, ou seja, quase a mesma característica, né? 1,61 e 61. Perfeito, essa é a distância. Só que eu falei que eu quero os 5. O algoritmo vai recuperar os 5 mais próximos. Então, 1,4 é a mais próxima, depois eu tenho 2, que é essa outra característica aqui, que é o segundo. Depois eu tenho 3, eu tenho duas características, que olha a distância, 2,2 e 2,2, ele recuperou as duas, porque o resultado da aplicação da fórmula deu igual, e depois eu tenho o quinto elemento aqui, que é 3,2. E qual é a estratégia que a gente utiliza? A gente pega a maioria. Então, se ele recuperou 5, dos 5 que eu recuperei, 4, o tamanho da camiseta é M, e 1 é L,
qual vai ser a classe desse novo elemento? 1,61 aqui embaixo, 61. M, porque é a maioria que dita qual é a classe. Basicamente é isso. O algoritmo vai fazer basicamente isso, ou seja, confronta o novo conjunto de dados, a nova observação, o novo exemplo, com todo o meu conjunto de dados. Né? Verifica qual é o valor do K, lembrando que o K é um parâmetro que eu forneço. Recupera esses caras, os mais próximos, os mais parecidos, e aí seleciona a maioria para identificar a nova classe. Exatamente isso que o algoritmo faz. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, que não necessariamente é uma classificação diretamente. Você pode usar, por exemplo, algo para você fazer um sistema de recomendação. Então, imagina que você tem um conjunto de dados onde você armazenou um ID aqui dos clientes, a idade do cliente, a renda do cliente e o produto que ele comprou. Então, o primeiro cliente comprou um livro, o segundo comprou uma TV, o terceiro um DVD, o quarto um celular. E chegou um novo cliente, o cliente 5, ele entrou lá e cadastrou os dados dele. Imagina isso num site qualquer. Ele botou que a idade é 58 e a renda dele é, sei lá, isso é uma renda anual de 51 mil. E aí a gente quer construir um sistema de recomendação. O que nós vamos recomendar para ele? Que tipo de produto nós vamos recomendar? Esse tipo de recomendação ela é feita com base, por exemplo, nas características dos outros clientes e o que os outros clientes compraram. Então, eu vou olhar para a idade desse novo cliente e para a renda e vou verificar quais são, ou qual é, né, dependendo do valor do K, as características mais parecidas com esse novo. Aí eu vou olhar qual é o produto que esse cara ou esses caras compraram e vou sugerir esse produto para esse novo cliente. Ou seja, a gente está usando a mesma estratégia do KNN, só que nesse caso aqui, eu não estou classificando, né, diretamente na classe A, B, C, camisa M, L, enfim, se o cliente vai desistir ou não do contrato. Eu estou simplesmente fazendo uma aproximação de perfis, né, de características, e sugerindo um produto. Aí eu tenho a distância euclidiana, nesse caso aqui, normalizada, tá? Isso é importante a gente falar. A gente não falou nos outros exemplos, mas normalmente isso é feito quando a gente trabalha com KNN. O que significa normalizar isso? Significa que se você olhar para cá, como a gente está trabalhando com um vetor de distâncias, então eu vou pegar, por exemplo, né, eu vou pegar aqui embaixo eu já fixei, né, 58, por exemplo, e 51 mil. Isso aqui é o novo, o cliente novo. O que é idade e renda? É uma variável que eu vou substituir pela idade dos outros. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, na primeira vez que eu for calcular, eu vou fazer 58 menos quem? Deixa eu só recuperar aqui aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho, a primeira idade é 45, então na primeira vez vai ser 58 menos 45. Isso a gente já tinha visto, elevado ao quadrado. Só que agora eu estou dividindo por 69 menos 35. O que é isso? 69 é o maior valor de idade que eu tenho no meu conjunto e 35 é o menor valor de idade que eu tenho no meu conjunto. Quando eu faço isso, e eu vou fazer isso para todos, tá? Isso é fixo. Aí se eu olhar, por exemplo, para o outro lado aqui, que é a renda, o outro atributo, eu já fixei os 51 mil. Vai ser menos, qual é a renda? Menos 46 mil, que eu estou olhando para o primeiro elemento aqui. E aí eu estou fazendo 150 mil menos 38 mil, que é o maior valor de renda que eu tenho nessa coluna, na coluna renda, né, no atributo renda, menos 38 mil, que é o menor valor. Eleva ao quadrado. Quando eu faço isso, essa diferença entre o maior valor e o menor, eu estou fazendo uma normalização. O que significa normalização? Eu estou trazendo todos os valores para a mesma escala. Por que isso é importante? Porque isso aqui está em escalas diferentes, né, unidades diferentes. 45 e 46 mil são valores com escalas bem diferentes. Isso pode impactar na hora que eu for calcular uma distância. Então, eu quero trazer todos para a mesma escala. Então, isso é muito comum você fazer. Ou você aplica direto aqui na fórmula, né? E aí eu chamo isso de distância euclidiana normalizada, ou antes de fazer qualquer aplicação do algoritmo, né, de rodar o algoritmo em cima do meu conjunto de dados, eu já vou lá e já normalizo todo o conjunto de dados para não ter nenhum problema. Bom, então na primeira vez vai ser 58 menos 45 e 51 mil menos 46 mil. Vou achar uma distância, guardo essa distância. Vamos para a segunda distância. 58 menos quem? 39, porque agora eu estou na segunda. 51 mil menos aqui 100 mil.
Beleza, guardo a distância. Eu vou fazer isso para todo o conjunto e guardando essas distâncias. Ou seja, eu vou ter 5 distâncias. Né? Eu vou ter 5 distâncias nesse caso. E o que a gente vai fazer? Para responder a pergunta, o que o cliente 5 deve comprar, baseado no algoritmo, e eu estou olhando, daí eu quero achar nesse caso aqui, o K igual a 1, né? K igual a 1, por exemplo. A resposta seria um livro. Por que um livro? Olha aqui a coluna da distância. A distância entre a idade e a renda desse novo cara em relação aos demais deu 0, vamos botar uma casa aqui, 0,3, 0,7, 0,6, 0,9 e 0,0, que é ele próprio. Então, a menor distância deu 0,3. Então, eu indicaria para esse sujeito novo, com base na característica de idade e renda, que a sugestão de compra para ele é um livro. Obviamente que aqui a gente está fazendo um exemplo extremamente simplificado, né, para efeito didático, mas se eu tivesse bastante características aí desse cliente, isso seria uma recomendação mais interessante. Vamos lá, pontos positivos e negativos do KNN. Pontos positivos, é um algoritmo de alta precisão, ele consegue oferecer bons resultados aí, em termos de classificação e até regressão. A implementação dele é bem simples, a gente já viu. Basicamente, eu estou aplicando uma fórmula, né, guardando as distâncias, depois, na verdade, olhando para as menores distâncias. Naturalmente, trabalha com problemas com multiclasses. Não importa se você tem 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes, não faz qualquer diferença. Pontos negativos, custo computacional, porque você viu, né? Você imaginou o seguinte, se eu tenho lá no meu conjunto de dados, vou voltar aqui rapidamente, aqui eu tenho 4 elementos. Então, quando chegou um cliente novo, eu tive que fazer o cálculo da distância 4 vezes. Agora, imagine que você tenha 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão de informações. O custo computacional é alto, né? E também de memória, porque eu vou calcular, vou subir isso para a memória e vou ficar calculando isso em memória. Então, esse é um ponto negativo. Em determinados casos, até proibitivo, dependendo do tamanho do teu conjunto de dados, não vai ser legal você trabalhar com esse cara. Tá? E aí vem uma coisa muito importante, que é uma forma, uma técnica, né? Uma métrica para você avaliar resultados de modelos de classificação, que é chamado de Confusion Matrix, ou matriz de confusão. E essa matriz de confusão é muito utilizada para que a gente possa avaliar se o resultado do meu modelo ele é satisfatório ou não, enfim. Ela é dividida em 4 partes, essa matriz, para problemas binários, digamos assim, com 2 classes. Então, por exemplo, eu tenho a classe 1, que eu estou chamando de positivo aqui, então, imagina, a classe aqui o cara vai desistir do plano lá de telefonia, se ele não desistir é 1, se ele desistir negativo, 0, por exemplo. O cara tem alguma possibilidade, alguma tendência a desenvolver determinada doença? Sim ou não? Positivo e negativo, 2 classes. Concedo crédito para o sujeito? Sim ou não? 2 classes. Então, eu tenho o positivo e o negativo. E eu tenho, por exemplo, aqui nas linhas, olhando para a linha, eu tenho os valores previstos pelo meu modelo. Então, aquilo que o meu modelo está prevendo. Olhando para a linha, então olhando nesse sentido aqui, né? Linha. Então tá ali, ó, positivo, que o modelo previu, e negativo. Quando eu olho para a coluna, olhando para a coluna, eu tenho os valores atuais. Sempre lembrando, né? Eu vou testar isso. E no momento do teste, eu já sei qual é a classe atual, a classe real. E aí eu coloco isso para o algoritmo e digo, faz a previsão aí para mim. E aí depois eu faço uma comparação para ver. Vamos ver o que ele previu aqui, o que ele acertou, o que ele errou. É isso que a gente vai fazer usando a matriz de confusão. Então, como é que eu faço isso? É relativamente simples, ou seja, eu vou calcular, né, eu vou somar aqui todos os valores da minha classe, os valores reais que são positivos. Então, imagine o seguinte, imagina que você tenha lá, você testou o teu algoritmo com 100 observações, 100 exemplos. Né? E desses 100 exemplos, vamos imaginar que 60 eram realmente da classe positiva. Você sabe disso, 60 da classe positiva. E aí, nesse primeiro quadrante aqui, ó, nesse TP, que a gente chama de True Positives, ou seja, verdadeiro positivo, vamos imaginar aqui que aqui tenha, lembra, a gente tem 60 da positiva, isso é o valor real. Imagine que aqui tenha 50, a gente calculou 50. Como é que eu leio isso, esses 50?
A gente vai ler o seguinte, bom, o modelo previu 50 positivos, e desses 50 que ele previu certo. Então você fala, opa, então ele errou alguma coisa aí. Perfeito. Então esse primeiro quadrante aqui é aquilo que ele classificou, ó, valores previstos, linha, que ele previu como positivo e de fato era positivo. Ou seja, ele acertou. Se eu descer aqui na diagonal, ó, na diagonal principal, eu tenho TN, que é chamado de True Negatives, ou seja, verdadeiros negativos. É quando eu digo, olha, o meu modelo, ó, aqui na linha, disse que era negativo, ou seja, era da classe 0, e de fato, ó, o valor atual era da classe 0. Então ele acertou. Ou seja, o número de acertos do meu modelo é a soma dos valores da diagonal principal. Perfeito. E tudo que não tiver na diagonal principal é erro do meu modelo. Ou seja, a gente chama erro tipo 1 ou erro tipo 2. Então, como é que eu leio esse FP aqui, o erro tipo 1? Isso é o falso positivo. O que significa isso? Vamos lá, ó, vamos ler, vamos prestar atenção aqui. O meu modelo, ó, linha, o meu modelo disse que era da classe 1. Então, ele disse que era positivo. Ó. Mas, eu olhei aqui e vi que não, que na verdade era negativo. Então, é um falso positivo. Meu modelo disse que era da classe 1, mas quando eu chequei lá no meu conjunto de dados original, era da classe 0. Então, falso positivo, isso é chamado de erro tipo 1. Quando eu olho para o FN, é um falso negativo. Ó, de novo aqui, ó, linha, valor previsto. O meu modelo disse que era negativo, ou seja, classe 0, mas quando eu chequei lá no meu conjunto original, eu vi que, na verdade, era classe 1. Então, esses são os erros do meu modelo. Falsos positivos e falsos negativos. Com base nesses 4 valores aqui, eu posso tirar uma série de medidas aqui e avaliar o meu modelo para ver como que ele está se comportando. Né? A primeira coisa que eu vejo aqui é a acurácia do modelo. O que é acurácia? É o percentual de acerto. Como é que eu calculo isso? Fácil, né? Somo o true positivo com true negativo, ou seja, o que ele acertou, e divido pelo total. Isso vai me dar a taxa de acerto do meu modelo. Isso aí é o quanto que ele acerta. Então, imagina lá que se você falar, poxa, olha, eu tinha 100 e o meu modelo acertou, sei lá, eu somei o TP e o TN aqui, por exemplo, né? TP e TN e deu 68. Bom, se você tinha 100, você vai pegar o 68 e dividir por 100, você vai dar o teu modelo, vai dar o quê? Vai dar 0,68, ou seja, o teu modelo acertou 68% dos valores que você colocou para teste, certo? Vou colocar um exemplo aqui, para a gente ver. Então, o que eu tenho? Então, imagina que eu tenho aqui agora números, né? 150, 9, 21, 83. Bom, a gente já sabe agora. Então, o que significa? Nesse caso aqui, não vem ao caso o que era o modelo, a gente está só fazendo uma análise dos dados de retorno, eu vi que de todo o meu conjunto de dados, então, quantos dados eu tinha no meu conjunto de treinamento, né, de teste? 150 mais 9, mais 21, mais 83. Esse é o conjunto total. Isso é o que eu tenho lá de teste. Desses todos aqui, ele acertou 150 dizendo que era positivo e de fato era, e acertou 83 que era negativo e ele disse que era. Então, basta que eu faça o quê? 150 mais 83 dividido pelo total. Isso me dá acurácia, que é esse cara aqui, ó, accuracy. Então, tá ali a fórmula. TP, verdadeiro positivo, mais verdadeiro negativo, dividido pelo total. Nesse caso, para esses números, o meu modelo tem uma acurácia de 88%. Isso basta? Não. Tem que checar outras informações. Quais outras informações? Vamos avaliar então aqui. Vamos lá. Então, o que o meu modelo errou? Né? O que ele errou? Ele errou 9 aqui, dizendo que era falso positivo. O que é um falso positivo? O meu modelo disse que era positivo, mas de fato era negativo. E errou 21 aqui, que é um falso negativo, ou seja, ele disse que era negativo, mas era positivo. Então, ele errou muito mais para falso negativo, certo? E aí eu posso avaliar algumas outras questões interessantes. Primeiro, sensibilidade e especificidade, que são esses dois aqui embaixo. O que significa isso? Então, vamos lá. Vamos olhar para a coluna. Então, ele está dizendo qual é a fórmula. TP dividido por TP mais FN. Então, TP, 150, mais FN, 21. Desculpa, o TP dividido por 150 mais 21. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, olha lá. Lembra, a coluna aqui, ó, a coluna são os
positivos. Então, na verdade, lá no meu conjunto de dados original, eu tenho 171 exemplos positivos. 171 positivos, né? Porque é o 150 mais o 21. Mas como, Max? Olha, positivo, aqui, ó, coluna. True class, a classe correta, aquilo que é o real. Então, é 150 mais 21. Esse 21 aqui, que é positivo, o meu modelo disse que era negativo. Ele errou, lembra? Falso negativo. Então, a sensibilidade do meu modelo diz o seguinte, ó, daqueles que eram realmente positivos, o meu modelo acertou 150, ou seja, acertou 87%. Então, daquilo que era de fato positivo lá, que estava classificado como positivo, o meu modelo acertou 150. Então, 150 dividido por 171, que me dá 87. Isso é chamado de recall ou sensibilidade do modelo. Se eu olhar para a coluna negativa, o cálculo é o mesmo. Olha lá, o que eu tenho de negativo aqui, né? Eu tenho 9 mais 83. Então, na verdade, lá, o real mesmo, eu tenho 92 casos, né? Eu tenho 92 casos de negativos. E desses 92, o meu modelo acertou 83. Porque aqui, ó, que era negativo, ele falou que era positivo, que era um falso positivo. Então, como é que eu calculo isso? TN, que é o que ele acertou, dividido por FP mais TN. Ou seja, do total de negativos que de fato tem lá no meu conjunto original, ele acertou 83. Isso é chamado de especificidade. Então, a especificidade do meu modelo deu 90%. Né? E aí você fala, a gente viu, né? A gente falou, poxa, ele erra menos para o falso positivo. Então, a especificidade é maior, 90%. E ele errou mais para o falso negativo. Então, a sensibilidade dele é 87%. Então, isso eu olho para as colunas. Ou seja, estou olhando para o conjunto de dados original. Mas eu também posso olhar para as linhas. E agora eu vou olhar para os dados previstos. Então, o que significa isso? Então, significa a precisão, né? Que o pessoal chama precisão da classe positiva, né? E a precisão, né? Da classe negativa. Isso é chamado dessa forma. O que significa isso? Ó, TP dividido por TP mais FP. Então, TP dividido por TP mais FP. Agora eu pego o valor correto, 150, e divido por 150 mais dividido por 159. O que significa isso, na verdade? Agora é o contrário. Agora, daquilo que o meu modelo disse que era positivo, ele acertou 150 de 159. Portanto, uma precisão da classe positiva de 94%. Então, é diferente da leitura da coluna, né? A coluna diz, ó, aquilo que era positivo de verdade, eu acertei 150 de 171. Perfeito. A leitura aqui na linha é aquilo que o modelo disse que era positivo, ele acertou 150 de 159, 94. E a hora que eu desço aqui para a classe negativa, eu faço a mesma coisa. Ou seja, daquilo que o meu modelo falou que era negativo, ele acertou 83. Ou seja, o de 83 dividido por 83 mais 21, porque aqui ele errou. Isso era para ser positivo. Então, eu tenho 79%. Se eu olhar para esse modelo agora e fosse avaliar, então eu digo, poxa, se eu quiser melhorar esse modelo, talvez o meu problema, talvez eu teria que mexer em alguma situação, olhar aqui para o negativo, porque aqui no negativo que ele está errando mais, né? Ou seja, a precisão do negativo é 79%, positivo ele está acertando bem. Ou seja, isso são medidas, né? São medidas importantes que você tem que avaliar para verificar e depois até comparar para ver se o teu modelo é melhor do que o outro, né? Isso é legal, porque você pode construir 3, 4 modelos de classificação, construir as matrizes de confusão e fazer as devidas comparações. É isso que a gente está fazendo. Então, beleza? Agora a gente vai para o RStudio e vamos implementar isso aí para ver isso na prática. Até mais, galera.